Não era para eu estar pedindo isso, ela chorou baixo. O fazendeiro perdeu o ar, e não foi pelo pedido. Foi pela certeza de que se ela chegou ao ponto de dizer aquilo, é porque alguém já tinha passado do ponto com ela. Ela estava suja de terra e sangue seco, mas ainda assim caminhava como quem carregava coisa mais pesada do que corpo. A saia rasgada até o joelho, a blusa aberta no ombro, e o olhar. O olhar dizia tudo que a boca não tinha força para completar. Ele não perguntou o que tinha acontecido. Não naquele momento. Não quando ela estava de joelhos com as mãos sujas e o queixo tremendo, como se a vergonha fosse maior que o medo. Ela sussurrou que precisava de um lugar. Só por um tempo, só até a poeira baixar. Disse isso sem encostar os olhos nos dele, como se soubesse que ali também não haveria salvação. Só adiamento. O fazendeiro olhou em volta. Ninguém à vista, nem pássaro no céu, nem rastro na terra, só ela, e o que ela escondia. Pediu para ela entrar no galpão dos fundos. Mandou que esperasse, que ficasse em silêncio. Ela assentiu com a cabeça, mas o silêncio dela já estava ali antes do pedido. Enquanto ela passava, ele notou a marca na cintura. Uma mão, impressa em roxo. Apertada demais para ser descuido, recente demais para ser esquecimento. Quando a porta se fechou atrás dela, ele entendeu que não era mais só um abrigo, era cumplicidade. E naquele momento, o que o fazia tremer não era a ideia de esconder uma mulher, era a certeza de que ele conhecia a mão que deixou aquela marca. O nome dela era Iracema, mas ninguém no vilarejo chamava ela assim. Chamavam de a mulher do Heitor, ou quando queriam ferir, de aquela que veio de longe. Heitor era irmão do fazendeiro. A marca na cintura dela, aquela mão roxa, afundada na pele como carimbo de dono, era grande demais para ser de qualquer homem do povoado. Era a mão de alguém acostumado a segurar o mundo com força, a apertar gado, a puxar rédea, a dobrar o que não quer ser dobrado. Era a mão de Heitor. O fazendeiro sentou no banco de madeira ao lado do poço, tirou o chapéu, passou a mão no rosto como se tentasse limpar o que não se limpa com água. Não era a primeira vez que via Iracema machucada, mas era a primeira vez que ela pedia abrigo. E isso mudava tudo. Pedir abrigo significava fugir, e fugir significava que alguma coisa tinha quebrado dentro dela, ou dentro de Heitor, ou dentro dos dois. Ele levantou devagar. Caminhou até o galpão, abriu a porta sem bater. Ela estava sentada no chão, encostada num saco de milho velho. Os braços envolviam os joelhos. A cabeça baixa. Parecia menor do que era. Parecia criança abandonada em corpo de mulher feita. Ele se agachou na frente dela. Não tocou. Só ficou ali, perto o bastante para ela saber que não estava sozinha. Longe o bastante para ela não se sentir cercada. O que ele fez? A pergunta saiu antes do pensamento. E no instante seguinte, ele se arrependeu. Não porque não quisesse saber, mas porque sabia que a resposta podia mudar a forma como ele via o próprio sangue. Iracema levantou os olhos. Tinha lágrima parada no canto, mas não caía. Como se ela tivesse treinado o corpo para segurar até o que não se segura. Não foi só o que ele fez, ela disse, a voz raspando na garganta. Foi o que eu deixei acontecer. O fazendeiro sentiu um frio subir pela espinha. Não era resposta, era confissão. Iracema, não pergunta mais, ela cortou. Só me deixa ficar até de manhã. Depois eu vou, juro que vou. Ele ficou em silêncio. Do lado de fora, o vento batia na porteira. Um cachorro latia ao longe. O mundo seguia girando, alheio ao que acontecia ali dentro. Ele assentiu com a cabeça. Levantou. Foi até o canto do galpão, pegou uma manta velha e colocou perto dela. Não disse nada. Não precisava. Antes de sair, parou na porta. Olhou para trás. Se ele vier aqui, o que eu digo? Iracema demorou a responder. Quando falou, a voz saiu firme pela primeira vez. Diz que nunca me viu. O fazendeiro engoliu em seco. Mentir para o próprio irmão. Esconder a cunhada. Proteger o que talvez nem merecesse proteção. Fechou a porta. E
Enquanto caminhava de volta para casa, uma pergunta martelava dentro dele, mais alta que qualquer trovão. Se ela deixou acontecer, o que exatamente ela deixou? Aliás, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Quero saber até onde esse segredo está chegando. 3 semanas antes, o céu ainda fingia que ia chover. O fazendeiro acordou antes do sol, como sempre. Tomou café preto sem açúcar, comeu um pedaço de carne seca com farinha e saiu para o curral. A rotina era o único remédio contra o vazio que aquela terra impunha. A fazenda não era grande, mas era dele. Herdada do pai, que herdou do avô, que herdou de um tempo em que nome ainda valia alguma coisa. Hoje nome não enchia barriga, e a seca vinha comendo tudo que restava de esperança. Heitor morava na fazenda vizinha, terras que também foram do pai, divididas em testamento como quem divide filho em briga de casal. Heitor ficou com a parte boa, a que tinha o açude, a que dava pasto verde mesmo no verão mais bravo. O fazendeiro ficou com a parte seca, e com a culpa de ser o mais velho, sem ser o preferido. Entre os dois havia silêncio. Não briga, não grito, só aquele tipo de distância que irmãos criam quando percebem que o sangue não é garantia de nada. Heitor era maior, mais forte, mais bruto. Tinha a voz que fazia cachorro abaixar a cabeça e homem pensar 2 vezes antes de responder. Casou com Iracema há 4 anos, numa festa que o vilarejo inteiro comentou por meses. Ela veio de fora. Ninguém sabia de onde exatamente. Uns diziam que era do litoral. Outros juravam que ela fugiu de um casamento arranjado no norte. O que todos concordavam era que ela era bonita demais para esse fim de mundo. E que Heitor não merecia aquela sorte. O fazendeiro se lembrava do dia do casamento, do vestido branco que parecia nuvem em meio à poeira, do sorriso dela, largo, quase infantil, e do olhar que ela lançou para ele quando passou pelo corredor da igrejinha. Um olhar de meio segundo, que não dizia nada. E dizia tudo. Ele enterrou aquele olhar no fundo da memória, casou a lembrança com vergonha e deixou apodrecer. Não era homem de desejar o que era do irmão. Não era, não podia ser. Mas a memória, quando quer, desenterra o que a gente jurou esquecer. Naquela manhã de 3 semanas atrás, ele foi até o vilarejo comprar sal e querosene. O armazém do seu Tibúrcio era o único lugar onde ainda se achava mercadoria fiado. Entrou, cumprimentou com aceno de chapéu e foi direto para o balcão. Mas antes de chegar, ouviu a voz dela. Iracema estava no canto, perto dos sacos de feijão. Conversava com alguém, baixinho, quase cochicho. Ele virou o rosto, devagar, sem querer parecer curioso. O homem era o coronel Venâncio, dono de metade do município, viúvo há 10 anos, com fama de generoso com quem obedecia e cruel com quem ousava cruzar seu caminho. A conversa parecia inocente, mas tinha algo no jeito como ela inclinava a cabeça, no jeito como ele tocava o braço dela, no jeito como os dois falavam sem olhar em volta, como se o resto do mundo não existisse. O fazendeiro pagou o que devia e saiu sem se despedir. No caminho de volta, tentou se convencer de que não era nada, que ele estava vendo coisa onde não tinha, que Iracema era só simpática, que o coronel era só educado. Mas a semente já estava plantada. E semente, uma vez na terra, só precisa de tempo. Aliás, antes da coisa desandar de vez, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Quero saber até onde essa história está chegando. Os dias seguintes passaram arrastados, como carroça em ladeira de barro. O fazendeiro seguia a rotina. Acordava, trabalhava, voltava, dormia. Mas algo tinha mudado. Algo pequeno, quase invisível, como rachadurinha em parede que ninguém nota até o dia que a casa cai. Ele começou a prestar atenção nas idas de Iracema ao vilarejo. Notou que eram frequentes demais, demoradas demais, e sempre nos mesmos dias, terça e sexta. Dias em que o coronel costumava visitar o armazém para acertar contas com os comerciantes. Coincidência. Ele disse para si mesmo, só coincidência.
Mas aí veio o lenço. Foi numa tarde quente, dessas que fazem até sombra parecer castigo. Ele tinha ido até a casa de Heitor devolver uma ferramenta emprestada. O irmão não estava, tinha ido resolver coisa na cidade, voltava só no outro dia. Quem atendeu foi Iracema. Ela estava diferente. O cabelo solto, coisa rara, um vestido mais leve, mais justo, e no pescoço um lenço de seda azul, bordado, fino, do tipo que não se acha em armazém de interior. Bonito lenço, ele disse, sem pensar. Ela levou a mão ao pescoço instintiva. E por um instante ele viu medo nos olhos dela. Medo de quem foi pega. Foi presente. Ela respondeu rápido demais. De quem? O silêncio durou 3 batidas de coração. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. De uma amiga, do tempo de antes. Mentira, ele soube na hora. Não pelo que ela disse, mas pelo que o corpo dela gritou, enquanto a boca fingia calma. Ele entregou a ferramenta, agradeceu e foi embora. Mas o lenço ficou, gravado na memória como marca de ferro em couro de boi. Lenço de seda azul, bordado, fino, do tipo que só um homem rico daria. Do tipo que só um homem apaixonado compraria. Uma semana depois, ele viu o coronel Venâncio usando uma gravata da mesma cor. E aí, coincidência virou certeza. A noite em que tudo mudou começou com silêncio. O fazendeiro estava na varanda, pitando um cigarro de palha quando ouviu o cavalo. Galope apressado, vindo do lado da estrada velha. Levantou devagar, a mão já perto do facão que guardava atrás da porta. Mas não era ameaça, era Heitor. O irmão desmontou antes do cavalo parar. O rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas, os olhos de quem perdeu o controle há muito tempo e só agora percebeu. Cadê ela? A pergunta veio como tiro, direta, sem saudação, sem contexto, sem nada. Quem? Não se faz de burro. Heitor avançou 2 passos. Iracema. Cadê ela? O fazendeiro não se moveu. Segurou o olhar do irmão como quem segura a rédea de animal bravo. Não sei do que você está falando. Mentira! Heitor gritou, a saliva voando. Eu sei que ela veio para cá. Eu sei que você está escondendo ela. Sempre soube que você queria o que era meu. A acusação acertou em cheio. Não porque fosse verdade, mas porque, no fundo, tinha um grão de algo que ele nunca admitiu nem para si mesmo. Vai embora, Heitor. Você está fora de si. Ah, fora de si? O irmão riu amargo. Fora de si eu tô desde que descobri, desde que vi com meus próprios olhos. O fazendeiro sentiu o chão sumir. Viu o quê? Heitor parou. Respirou fundo, e quando falou, a voz saiu baixa, quebrada, como coisa que dói demais para gritar. Ela, com ele, na casa velha, perto do açude. Eu fui atrás dela numa terça. Achei que ia encontrar, sei lá, qualquer coisa. Menos aquilo. O fazendeiro engoliu em seco. Com quem? Com o coronel. Heitor cuspiu o nome como veneno. Minha mulher. Nos braços daquele desgraçado. Rindo, tocando nele, deixando ele tocar nela. O silêncio que se seguiu foi o tipo que esmaga. O fazendeiro sentiu tudo girar. Não era surpresa. No fundo ele já sabia, já desconfiava. Mas saber e ouvir são coisas diferentes. Saber é sombra. Ouvir é sol de meio-dia batendo na cara. O que você fez? Ele perguntou, a voz quase sumindo. Heitor olhou para o chão. As mãos tremiam, os ombros caíram. Ombros, o que qualquer homem faria. Iracema estava no galpão. O fazendeiro entrou sem bater, sem avisar. Ela levantou assustada, os olhos arregalados, o corpo já em posição de defesa. Ele esteve aqui, o fazendeiro disse. Eu ouvi. Ele sabe. Ela não respondeu. Só baixou a cabeça como quem aceita a sentença. O fazendeiro se aproximou. Parou a um passo de distância. Podia sentir o cheiro dela. Suor, medo e algo mais. Algo que ele não conseguia nomear. É verdade? Ele perguntou. Você e o coronel?
Iracema levantou os olhos, e pela primeira vez desde que chegou, ele viu algo além do medo. Viu raiva, viu cansaço, viu uma mulher que carregava peso demais por tempo demais. Você quer a verdade? Ela disse, a voz firme. Ou quero o que vai te deixar dormir em paz? Quero a verdade. Ela riu, baixo, amargo, um riso que não tinha nada de alegria. A verdade é que eu fui pro coronel, sim, por escolha. Porque seu irmão me batia, porque ele me humilhava, porque cada noite naquela casa era uma prisão diferente. E o coronel me olhava como se eu fosse gente, como se eu valesse alguma coisa. O fazendeiro sentiu o estômago revirar. Isso não justifica... Justifica o quê? Ela cortou. Trair um homem que nunca me tratou como esposa? Que me usava como usava os animais do curral? Que me deixou marcada mais vezes do que consigo contar? Ela levantou a blusa. Não no ombro, no abdômen. E ali, espalhadas como constelação de dor, estavam as outras marcas, antigas, amareladas, cicatrizes de queimadura, cortes finos. Um mapa de violência que nenhuma roupa conseguia esconder por completo. O fazendeiro recuou um passo. Não de nojo, de vergonha. Vergonha de nunca ter visto, de nunca ter perguntado, de ter vivido ao lado daquilo tudo e fingido que não era problema seu. Eu não sabia, ele murmurou. Ninguém sabia, ninguém queria saber. Ela abaixou a blusa, enxugou uma lágrima que teimou em cair. O coronel ia me tirar daqui, ia me levar para longe, para um lugar onde Heitor nunca ia me achar, mas seu irmão descobriu antes. E agora? E agora? Ela não respondeu, só olhou para a porta como se esperasse que ela se abrisse a qualquer momento. O que você não está me contando, Iracema? O silêncio dela foi a pior resposta possível. A verdade veio em pedaços, como o vidro quebrado que a gente vai achando espalhado pelo chão. O coronel tinha prometido levar Iracema embora, mas não de graça. Ele queria algo em troca, algo que só ela podia dar, informação, sobre as terras, sobre as dívidas de Heitor, sobre os documentos que estavam guardados no cofre da fazenda, documentos que provavam que parte das terras de Heitor, na verdade, pertencia ao município. Terras que o coronel queria há anos, terras que Heitor se recusava a vender. Iracema foi a chave, a isca, o cavalo de Troia que o coronel plantou dentro da casa do inimigo. E ela aceitou. Não por ganância, mas por desespero. Porque quando a escolha é entre afundar devagar ou pular do barco, a gente pula, mesmo sem saber nadar. O fazendeiro ouviu tudo em silêncio. Cada palavra era um prego novo no caixão do que ele achava que conhecia. Quando ela terminou, ele ficou parado, olhando para ela como quem olha para a estranha. Então você não veio para cá fugindo do Heitor, ele disse devagar. Você veio porque o plano deu errado, porque o coronel te abandonou quando a coisa ficou perigosa. Iracema não negou. Ele disse que ia mandar alguém me buscar, que era só esperar, mas faz 3 dias e ninguém veio. O fazendeiro sentiu algo quebrar dentro dele. Não era o coração, era a ilusão de que ela era vítima, a ilusão de que ele estava protegendo alguém inocente. Ela era muita coisa, mas inocente não era uma delas, e agora ele estava no meio, entre o irmão que batia e a cunhada que traía, entre a violência que ele ignorou e a mentira que ele quase engoliu. Você me usou, ele disse. Veio para cá sabendo que eu ia proteger você, sabendo que eu não ia perguntar demais. Eu vim para cá porque não tinha outro lugar, ela respondeu. E sim, eu sabia que você ia me ajudar, porque você sempre olhou para mim diferente, desde o casamento, desde o primeiro dia. A acusação era precisa demais para ser mentira. Eu nunca o quê? Nunca pensou em mim? Nunca imaginou como seria? Ela deu um passo na direção dele. Eu vi como você olhava. Todo mundo viu, menos o Heitor, porque ele nunca prestou atenção em nada que não fosse dele.
O fazendeiro recuou até encostar na parede. Isso não muda o que você fez. Não, não muda. Ela parou a 1 palmo de distância. Mas muda o que você vai fazer agora. O amanhecer chegou cinzento, como se o sol tivesse vergonha de iluminar o que aconteceu naquela noite. O fazendeiro não dormiu. Ficou sentado na varanda, olhando para o nada, enquanto o mundo girava sem pedir permissão. Iracema dormiu, ou fingiu dormir, no galpão. Ele não voltou lá. Não conseguia. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto dela. Ora vítima, ora algoz. Ora verdade, ora mentira. Uma mulher feita de tantas camadas que ele não sabia mais qual era a real. Quando o sol finalmente rompeu as nuvens, ele tomou a decisão. Levantou. Caminhou até o galpão. Abriu a porta. Iracema estava acordada, sentada no mesmo lugar, como se não tivesse se movido a noite inteira. Os olhos inchados, o rosto pálido. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucas horas. Você precisa ir, ele disse. Eu sei. Não para onde o coronel mandou. Não para lugar nenhum que ele conheça. Ela levantou devagar, se aproximou. E para onde então? Para longe. Para qualquer lugar. Pega a estrada do norte e não olha para trás. Sozinha? A pergunta ficou suspensa no ar. Carregada de tudo que eles não disseram, de tudo que podia ter sido e nunca foi. Sozinha, ele confirmou. Ela assentiu, mas antes de se virar, fez algo que ele não esperava. Colocou a mão no rosto dele. De leve, como quem toca coisa frágil. Você é melhor que ele, ela disse. Sempre foi. Mas isso não significa que você é bom. A frase doeu mais do que qualquer acusação. Ela tirou a mão, pegou a manta, caminhou até a porta. Se o Heitor perguntar, eu sei o que dizer, ela completou. Você nunca me viu, e saiu. O fazendeiro ficou parado, olhando o espaço vazio onde ela estava. O cheiro dela ainda pairava, a presença dela ainda ecoava. Mas ela já tinha ido. 2 horas depois, Heitor voltou. Desta vez, não veio com raiva. Veio com algo pior, veio com cansaço, com derrota, com o peso de quem perdeu uma guerra que nem sabia que estava lutando. Achei ela? Ele perguntou, sentando no banco da varanda. Não. Heitor olhou para o horizonte. O silêncio entre eles era diferente agora. Não era distância, era luto. O coronel sumiu, ele disse, a voz arrastada. Foi embora ontem à noite, levou tudo, deixou a casa vazia. Ninguém sabe para onde foi. O fazendeiro não respondeu, só ficou ali, ao lado do irmão, olhando o mesmo horizonte. Eu bati nela, Heitor continuou. Muitas vezes. Mais do que devia, mais do que qualquer homem deveria bater em qualquer pessoa. Eu sei, sabe? Heitor virou o rosto. Sabia e nunca disse nada? E o que eu ia dizer? Você ia ouvir? A pergunta ficou sem resposta, porque a resposta era óbvia e doía demais para ser dita em voz alta. Ela me traiu, Heitor disse depois de um longo silêncio. Mas antes disso, eu traí tudo o que prometi para ela. Traí no altar quando disse que ia proteger. Traí cada noite que levantei a mão. Traí quando fiz ela ter medo de voltar para a própria casa. O fazendeiro sentiu algo estranho. Não era perdão, era compreensão. A compreensão de que a culpa nunca é de um lado só. De que vítima e algoz às vezes moram no mesmo corpo. O que você vai fazer agora? Ele perguntou. Heitor levantou, colocou o chapéu na cabeça. Olhou para o irmão com olhos que pareciam vazios. Vou voltar para casa. Vou trabalhar. Vou fingir que nada disso aconteceu. Ele fez uma pausa. É o que a gente faz, não é? Fingir, até que a mentira vira verdade. E foi embora. O fazendeiro ficou na varanda até o sol se pôr, até as estrelas aparecerem, até o mundo ficar escuro o bastante para esconder o que ele sentia. 1 semana depois, chegou notícia. Encontraram um corpo na estrada do norte. Mulher, jovem, sem documentos, sem identificação. A única coisa que acharam junto foi um lenço de seda azul, bordado, fino, do tipo que não se acha em armazém de interior.
A notícia correu o vilarejo como fogo em palha seca. Todo mundo comentou, ninguém confirmou. E aos poucos o assunto foi morrendo, como morrem todas as coisas que a gente prefere esquecer. O fazendeiro nunca contou a ninguém que reconheceu o lenço. Nunca disse que sabia quem era a mulher. Nunca admitiu que na última vez que viu Iracema, ela estava usando aquele mesmo lenço no pescoço. Heitor também nunca perguntou. Talvez soubesse. Talvez preferisse não saber. Talvez, no fundo, os dois irmãos fossem iguais nisso, especialistas em enterrar o que dói demais para encarar. O coronel nunca voltou. As terras que ele queria continuaram com Heitor. Os documentos do cofre nunca foram achados, e a história de Iracema virou lenda, dessas que as velhas contam no terreiro, com voz baixa e olho arregalado, mas que ninguém jura que é verdade. Numa noite de lua cheia, meses depois, o fazendeiro acordou com um som. Não era cavalo, não era vento, era outra coisa. Ele levantou, foi até a janela, olhou para o galpão dos fundos. A porta estava aberta. Ele sentiu o coração acelerar. Desceu. Caminhou devagar. A cada passo, a respiração ficava mais curta. Quando chegou no galpão, parou. Não tinha ninguém, só a manta velha dobrada no canto. E em cima dela, um envelope. Ele pegou. Abriu. Dentro, uma única folha de papel, com uma única frase, escrita em letra feminina. Você sabia que ela não ia conseguir sozinha, e mesmo assim deixou ela ir. Não tinha assinatura, não tinha remetente. Não tinha explicação, só a verdade. Nua, crua, impossível de negar. O fazendeiro amassou o papel, jogou no chão, saiu do galpão e nunca mais voltou ali. Anos se passaram. O fazendeiro envelheceu. Heitor também. Os dois irmãos continuaram vizinhos, continuaram distantes, continuaram presos naquele silêncio que nunca viraria conversa. Às vezes, em noites muito quietas, o fazendeiro ainda acordava com o mesmo som, ainda ia até a janela, ainda olhava para o galpão, mas a porta nunca mais estava aberta, e ele nunca mais encontrou resposta, só a pergunta, eterna, martelando. Se ele tivesse agido diferente, se tivesse ido com ela, se tivesse confrontado o irmão, se tivesse feito qualquer coisa além de mandar ela embora sozinha, será que o final teria sido outro? Ele não sabia. E essa era a pior parte. Não era a culpa que machucava, era a dúvida. A dúvida que nunca ia embora, que acordava com ele todo dia, que deitava com ele toda noite, que ia morrer com ele quando chegasse a hora. Porque algumas perguntas não têm resposta, e algumas verdades a gente carrega para o túmulo. No vilarejo, ainda hoje, quando o vento sopra forte e a poeira levanta, as velhas dizem que dá para ouvir um choro, baixo, abafado, vindo de lugar nenhum. Dizem que é a mulher que veio de longe, a que ninguém salvou, a que todos fingiram não ver. Dizem que ela ainda procura, ainda espera, ainda pergunta, mas ninguém responde, porque ninguém sabe a resposta, ou porque todo mundo sabe e prefere ficar em silêncio.